Fala galera, estamos aqui novamente, né? Então, próxima semana a gente terá a nossa web conferência, né? Então, próxima semana a gente estará mais próximo, né? Olha só, pessoal, nessa semana, né? Agora de fato, sim, a gente vai iniciar um novo assunto, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa videoaula e anotem tudo, pessoal. Pega o caderninho aí, tá bom? E fica anotando tudo que vai ser passado, tudo que vai ser visto aqui, tá bom? Isso é importante para você poder entender o conteúdo e realizar as atividades, ok? Então, bora dar início aqui, ó. Olha só, pessoal. A gente vai iniciar um movimento retilíneo uniformemente variado. Vai ser dividido em duas partes, tá bom? Então, essa daqui é a primeira parte, ok? Olha só, antes de mais nada, pessoal, a gente precisa de uma definição aqui, que é de aceleração escalar média, que a gente vai representar por A e esse índicezinho aqui, M, tá bom? Aceleração média, ok? Basicamente, pessoal, a aceleração é a razão. Razão é divisão, tá bom? Entre duas outras grandezas. Que grandezas são essas? Variação de velocidade e variação de tempo. Como assim? Olha só, a aceleração média é igual à variação da velocidade sobre variação do tempo. E quem é essa variação de velocidade? Pessoal, variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, ok? Da mesma forma para a variação do tempo, é tempo final menos tempo inicial. Sendo que essa aceleração, pessoal, esse valor dessa aceleração, ele pode ser positivo, tá bom? Maior que zero. E também pode ser negativo, menor que zero, ok? Isso vai depender da nossa velocidade inicial e da nossa velocidade final, ok? Olhem só, uma coisa importante é que a unidade no sistema internacional, pessoal, para aceleração, né, é metros por segundo ao quadrado. Então, lembre-se, sistema internacional, unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado, ok? Vamos passar aqui. Olha só, exemplo 1. Um veículo possui uma velocidade de 18 km por hora. Após 5 segundos, né, o velocímetro marcava 90 km por hora. Qual a aceleração do veículo no sistema internacional, no SI? Veja o seguinte, pessoal, solução bem simples, tá bom? Pelas informações da questão, a gente tem o seguinte, pessoal. Velocidade inicial é 18 km por hora, que transformando para metros por segundo, pois ele quer no sistema internacional, né? Lembra daquela regrinha lá? Divide por 3,6. Então, caso você divida 18 km por hora por 3,6, vai encontrar um valor de 5 metros por segundo, ok? Então, nossa velocidade inicial. A velocidade final, 90 km por hora, dividido para 3,6, vai encontrar 25 metros por segundo, ok? E o intervalo de tempo, né, que ele fez isso, que o carro fez isso, que o veículo, foi de 5 segundos. Note que eu já tenho todas as informações necessárias, logo eu já posso calcular a aceleração. Lembra que a aceleração é variação de velocidade sobre variação do tempo? Variação de velocidade, substituindo o valor final e o valor inicial, pessoal, a gente vai ficar o seguinte, 25 menos 5 dividido para 5, que é um intervalo de tempo, né? 25 menos 5, pessoal, é 20. E 20 dividido para 5 é 4. Então, lembrando que é sistema internacional, então metros por segundo ao quadrado, ok? Então, esse é o valor da nossa aceleração média que o veículo desenvolveu, certo? Então, bem simples, né, esse exemplo. Então, vamos prosseguir aqui. Lembrando, anote tudo, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, pause aí o vídeo, anote o exemplo no caderno, que fica bem melhor de você aprender, tá bom? Prosseguindo aqui. Olha só. Agora a gente pode realmente definir o que é MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, as características essenciais desse movimento são as seguintes, ó. Trajetória retilínea, tá bom? Por isso o movimento retilíneo.
velocidade varia mesmos valores nos mesmos intervalos de tempo. O que quer dizer? Pessoal, é uniforme. O que é uniforme? O quanto a velocidade está variando no tempo. Essa variação de velocidade se mantém a mesma com o passar do tempo, tá bom? A variação de velocidade. E a aceleração? A aceleração é constante e diferente de zero. Ou seja, pode ser uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa, mas tem que ser diferente de zero, ok? Passando aqui, ó. Então imagine o seguinte, né? Para ilustrar mais essa situação, eu tenho um móvel aqui, tá bom? Um tempo 0 segundos, ok? Com uma velocidade de 100 km por hora. Então, com o passar do tempo, 10 segundos, ó, a velocidade dele aumentou 10 km por hora. Então, foi para 110. Então, com o passar do tempo, a velocidade também aumentou, né? Com mais 10 segundos, a velocidade foi para 120 km por hora. Então, veja aqui, pessoal, que a distância, né? Obviamente, a distância é perceptível. A distância que ele percorre é maior com o passar do tempo, mas a variação de velocidade se mantém a mesma. Ó. Variou 10 aqui, km por hora, e daqui para cá também variou 10 km por hora, né? Olhem só. Continuando aqui, ok? Classificação do movimento, né? Classificação dos movimentos. A gente pode classificar, pessoal, o movimento retilíneo uniformemente variado de duas formas. A gente classifica ele como sendo um movimento acelerado. O que seria um movimento acelerado? Seria um movimento em que a velocidade aumenta com o passar do tempo, né? Isso acontece quando eu tenho a velocidade e a aceleração com os mesmos sinais, ou seja, eles podem ser ambos maior que zero, ou podem ser ambos menor que zero. Lembrando que tanto a velocidade quanto a aceleração, pessoal, elas podem ser positivas ou negativas, ok? Beleza. Movimento acelerado, quando a velocidade cresce com o passar do tempo e a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, certo? Passando aqui. Eu posso classificar também como sendo movimento retardado, né? Retardado. O que é que isso acontece? É o contrário, pessoal. Quando a velocidade decresce, quando a velocidade diminui com o passar do tempo. Então, isso acontece quando? Quando a velocidade e a aceleração eles têm sinais diferentes, né? Um é positivo e o outro é negativo, né? Nessas duas situações, né? Ou a velocidade é maior que zero e a aceleração é menor que zero, ou a velocidade é menor que zero e a aceleração maior que zero, né? Sinais diferentes, ok? Passando aqui. Função horária da velocidade. O que é essa função horária da velocidade, professor? Seguinte, pessoal, é uma função, né, que eu posso calcular a velocidade, né, com o passar do tempo. Por exemplo, daqui a 5 segundos, qual vai ser a velocidade de um móvel que está em movimento retilíneo uniformemente variado? Né? Então, essa função me dá essa possibilidade. Então, como é essa função? Ela é desse jeito aqui, pessoal. Ó. A velocidade v, né, é igual a v0 mais aceleração vezes o tempo. Então, esse v aqui, pessoal, é a nossa velocidade final, que no sistema internacional é metros por segundo. Esse v0 aqui, pessoal, é a velocidade inicial, que também, né, no sistema internacional é metros por segundo. A aceleração, a gente já viu, a unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, ok? E esse t aqui, obviamente, é o nosso tempo, né? Que tempo no sistema internacional, ele é dado em segundos, viu? Então, anotem aí tudo, por favor, no caderninho, que a gente vai prosseguir para um exemplo aqui, para tornar bem mais fácil. Olha só, né? Um corpo movimenta-se sobre a trajetória, né, retilínea, obedecendo à função. Aqui a função, né? Função horária da velocidade. No sistema internacional, encontre a velocidade inicial, né? Então, vamos lá, pessoal. Para realizar essa é bem simples, né? Solução aqui. A gente deve simplesmente comparar a equação horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado é essa, né? Se eu comparar com essa que ele me forneceu na questão, pessoal, colocando bem aqui embaixo, ó, eu tenho esse valor.
Note que a velocidade inicial, pessoal, é esse valor aqui, ó. Então, por comparação, eu já encontrei que a velocidade inicial é de 8 metros por segundo. Essa é a minha velocidade inicial, tá bom? Então, questão A, né? Então, bem simples, por comparação eu consigo encontrar o valor. Vamos para B, né? A B ele pede a aceleração. Pessoal, por comparação eu também consigo encontrar essa aceleração. Veja só, a função horária aqui, né, do movimento uniformemente variado, e a função que ele me forneceu. Se eu comparar a aceleração aqui, pessoal, ou seja, esses valores aqui, claramente eu consigo deduzir que minha aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, está aqui o valor. Note o seguinte também, pessoal. Quando ele pedir para comparar, né, dada a função, encontre o valor da velocidade inicial, da aceleração, essas questões você faz por comparação, pessoal. Pega a função horária que ele forneceu com a função horária do movimento uniformemente variado. Compare as duas, que você vai conseguir deduzir claramente quem é quem, ok? Bora lá para C, pessoal. Ó. A C diz o seguinte, ó, sua velocidade após 12 segundos. Ou seja, ele quer que você determine a velocidade, né, do móvel após 12 segundos de movimento. Olha só, pessoal, para determinar essa velocidade, basta a gente substituir t por 12, né? Então, a gente pega a nossa equação horária aqui, ó, e substitui esse t por 12. Quando eu fizer essa substituição, eu vou ficar assim, ó, 8 mais 4 vezes 12. Quanto é 4 vezes 12? 48. Quanto é 48 mais 8? 56. Então, lembrando que a velocidade, sistema internacional, metros por segundo. Então, 56 metros por segundo. Esse é o valor da minha velocidade após 12 segundos de movimento, tá bom? Então, a gente pode passar para D aí, ó. Solução da D, né? Olha só, pergunta da D. Um instante em que sua velocidade é de 32 metros por segundo. Ou seja, pessoal, a velocidade final, né, o meu V, é igual a 32 metros por segundo. Então, ele quer saber o tempo que ele consegue atingir essa velocidade. Ora, pessoal, vamos pegar a nossa equação horária, né, e substituir o V por 32. Quando eu fizer essa substituição aqui, pessoal, eu vou ficar com 32, né, igual a 8 mais 4 vezes t. Esse 8 aqui está positivo, passa para o outro lado o quê? Negativo. Então, vai ficar 32 menos 8. 32 menos 8 é 24, então fica 24 igual a 4t. Como eu quero encontrar o tempo, tá bom? Então, esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, vou ficar com 24 dividido para 4. 24 dividido para 4, pessoal, é simplesmente 6. Então, lembrando que a gente está calculando o t, então é 6 segundos, tá bom? Então, já encontramos o tempo. Após 6 segundos de movimento, o móvel vai estar com 32 metros por segundo de velocidade, né? Então, está aqui o valor. Bom, vamos lá, né? Lembrando, você pode pausar o vídeo a qualquer momento e fazer as suas anotações, que é importante, viu, pessoal? Veja só, a gente vai agora para a função horária da posição. Função horária da posição, professor, vai ser uma função que me fornece a posição para o movimento uniformemente variado? Exatamente, viu? Então, para determinar essa posição, a gente vai utilizar essa expressão aqui, tá bom, pessoal? Ó, ela é um pouco diferente, ela é um pouco maior que as outras, tá bom? Mas você não precisa se assustar, a gente vai ver cada termo, tá bom? Esse S aqui é a posição final, que é dada em metros. Esse S0 aqui é a posição inicial, que é dada em metros, tá bom? Esse V0 é a velocidade inicial do sistema, né, do móvel, que é dada em metros por segundo. Esse A aqui é a nossa aceleração, né, que a unidade é metros por segundo ao quadrado. E esse T que aparece bem aqui, pessoal, e esse T aqui significa o tempo, né, que também vai ser dado em segundos no sistema internacional, ok? Vamos passar aqui para um pequeno exemplo para você entender melhor.
Olha só, um móvel desloca-se sobre uma reta segundo a função horária S igual a 20 menos 4t mais t ao quadrado, né? No sistema internacional. A posição do móvel para um tempo de 5 segundos é... Pessoal, bem simples, ó. Olha só, solução, né? Para um t igual a 5 segundos, pessoal, a gente vai ter o seguinte, né? A gente pega a equação horária do movimento, né? Onde apareceu o t, pessoal, a gente substitui por 5, né? Fazendo isso, veja só, a equação horária do movimento é essa. Onde aparecer t, pessoal, vou substituir por 5. Então, vou ficar assim, ó, 20 menos 4 vezes 5 mais 5 ao quadrado, né? 4 vezes 5 é 20, 5 ao quadrado é 25. Então, 20 menos 20 é 0, né? 0 mais 25 é 25. Como eu estou falando em posição, né? É metros. Então, essa daqui é a nossa posição final, ou seja, após 5 segundos de movimento, o móvel vai estar na posição 25 metros, ok? Então, bem simples aí, só fazer a substituição, você faz as multiplicações, somas necessárias, tá bom? E vai encontrar o resultado final, ok? Passando aqui, viu, pessoal? Bom, nessa semana foi isso, tá bom, pessoal? É uma aula introdutória sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quero que vocês leiam o material de vocês, anote tudo dessa videoaula, tá bom? Anote no caderno, isso vai ser bastante interessante. Só assim você consegue partir e resolver as questões que eu vou colocar lá no PDF, no Google Sala de Aula, tá bom? Então, até mais!